Bom, a última matéria que a gente viu esse filme, né, chamado A Confissão. Quem se lembra do filme? A gente teve esse personagem que era o Harry Ferguson, onde o filho dele foi tentar ser atendido, estava passando mal, foi no hospital, tentou ser atendido no hospital, e as pessoas, conforme estão as indicações aí do lado, né, tem aqui as imagens do filme, as 3 pessoas não ajudaram ele a lidar com o filme, a lidar com o filho, que era o atendente, o médico e a enfermeira. Ele culpou essas pessoas por serem responsáveis pela morte do filho dele. Então, o seu Harry, ele foi, passadas 6 semanas, né, como a gente viu no filme, ele assassinou os 3 e ele vai para todo um tribunal lidando com o assunto de poderia matar, não podia matar, eu matei porque eu queria mostrar que realmente eles fizeram mal para o meu filho. E o filme foi, na verdade, um ponto de partida para a gente poder lidar com esse assunto, né, do que a gente vai chamar, como dá no próximo slide, em hebraico de Goel Adam. Estão vendo? Goel Adam é um conceito. Goel Adam, que em português, como está aqui, é o redentor do sangue. Quem era o redentor do sangue, pessoal? Redentor do sangue era aquela pessoa que ele tinha um parente, que o parente foi morto por alguém, é um parente próximo, a gente vai ver já no próximo slide, e ele poderia, a Torá permite que essa pessoa redima, que ele mate quem matou o seu parente. Na verdade, é basicamente a única opção da Torá de cometer uma vingança. Vocês certamente já ouviram o assunto de Ir Miklat, que era uma cidade de refúgio, a gente vai falar sobre ela já mais um pouco, mas aquela pessoa que matou sem querer, ele poderia fugir para a cidade de refúgio, porque se ele não fugisse, o Goel Adam, é correto que vocês saibam isso aqui em hebraico, tá? O termo Goel Adam, Goel é o redentor, Dam, como todos sabem, é o sangue, ele poderia ele podia ir lá e redimir o sangue do seu parente que foi morto. Quem é o Goel Adam? Quem é essa figura? Quem pode ser Goel Adam? O que ele faz e tudo mais? A gente no próximo slide. O que a gente tem nesse slide, pessoal? Esse trecho, ele é um trecho do Mishneh Torah, como está aqui, a gente já viu naquelas fontes anteriores, o Mishneh Torah. Estão vendo? O Mishneh Torah, quem escreveu foi o Rambam Maimônides, é o principal livro de leis dele, e aqui a gente está num pedaço do Mishneh Torah. Ok? Vou ler aqui no hebraico, vocês têm a tradução para o inglês embaixo, vamos ver um pouco o que ele fala. Olha, mitzvah be'ad goel adam, larog et arotzeach. É uma mitzvah na mão do goel adam, ele chama de mitzvah, que ele mate o rotzeach, o assassino do seu parente. Shenemar, passuk natural em Sefer Dvarim, como está aqui, goel adam, hu yamit et arotzeach. O goel adam, ele vai matar o assassino. Vechol araui Leirusha, o Goel Adam. Então fala o Rambam que toda aquela pessoa que pode herdar o falecido, ele pode ser o Goel Adam. Ou seja, eu não posso resolver vingar um amigo meu. Eu não herdo um amigo. Eu só posso ser o vingador de algum parente. Sim? Alguém que eu poderia receber herança quando ele falecesse. Mas, novamente, se alguém foi e matou um amigo meu e eu quero ir lá e matar outra pessoa, isso simplesmente vira um faroeste, que aí mata o amigo, aí mata o outro amigo, mata outro amigo. A Torá restringiu isso, limitou isso a, como está escrito aqui, aquele que rolarau e leieruchá, todo aquele que poderia ser herdado, poderia ser um herdeiro dessa pessoa. Loratzá goel adam, o sheloya yechol leamito. Então temos lá um goel adam sheloratzá. Ele não quis ir lá fazer a vingança. Ele não quis ir fazer a vingança. Ele pode não fazer, ele pode abrir mão e simplesmente não fazer. Então, se ele não quer, se ele não quer matar ou não pode matar, está escrito na continuação: Loratzá goel adam, o sheloya ou se essa pessoa não tem Goel Dam, não tem nenhum herdeiro, o que acontece? Beidin memitim etarotzeach besaif. O Beidin, o tribunal daquela cidade, ele tem a mitzvah de resolver esse assunto. Ele tem a mitzvah de ser o Goel Adam, de ser o redentor do sangue. Ok? Vamos lá. Agora no Rambam, Maimônides, um caso interessante, um caso específico interessante. Olhem só. Aav, começa assim, Aav, o pai, Sharag et Benó, um pai matou o filho. Sim? Quem seria o Goel Adam? Se ele tem um irmão, seria um irmão. Sim? O pai matou o filho. O pai matou o próprio filho. Agora, viria um irmão do morto, que é filho do mesmo pai, e iria ser o Goel Adam. Seria o redentor. Olha o que fala o Rambam. Imayaben lanerag, hareze orega vi aviv. Se o morto, o falecido, tivesse um filho, ele pode vir e matar o avô. Ok? Mibnei shou goel, porque ele é o goel.
Vimen lo ben, mas se ele não tem um filho, enechad minachin nasego eladam leamit etaviv, ela beidin memitimotó. Não pode um dos irmãos, ou seja, filho também daquele mesmo pai, matar o seu pai. Apenas o beidin pode fazer isso, ou seja, mesmo para fazer a mitzvah de goel adam, você não pode matar um pai. Só quem poderia fazer isso era filho do falecido, que é neto de quem foi o assassino, e não o irmão do falecido, porque ele é filho de quem fez o assassinato. Ele não poderia fazer isso. Vechad azachar, vechad anikevá, begeulat adam. Não faz diferença se é um homem ou uma mulher, todo mundo tem essa mitzvah. Pessoal, falei para vocês sobre Ir Miklat. Ir Miklat eram as cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram 6 cidades, 3 em Israel, 3 fora de Israel. Essas cidades eram os lugares onde as pessoas que mataram sem querer fugiam para se proteger nessas cidades, nesses locais. A gente volta a falar sobre elas já já, mas tem uma pergunta. E nos nossos dias, a gente não tem cidade de refúgio, não tem o Beit HaMikdash, a gente não pode sair por aí matando ninguém, tem leis dos países, já falamos sobre isso antes, eu não posso transgredir a lei do país, então como aquele caso que a gente viu do Fantástico, né? Imagina que a menina matou... o pai tinha matado a mãe, a menina resolveu ser Goel Adam da mãe. Ela vai lá, procurou o pai, lembram que ela foi até Brasília procurar o pai, e ela própria resolveu assassinar o seu pai. Seria pela Torá mitzvah de Goel Adam. Mas nos nossos dias não pode fazer isso, porque nos nossos dias é assassinato, tem tribunal, o tribunal proíbe e tudo mais. Então, pessoal, como é que essa mitzvah de Goel Adam nos nossos dias? Será que ela existe, ela não existe, como funciona? Esse nosso próximo quadro, ele é mais contemporâneo, não é mais o Rambam, é um Rav que vive por volta do ano 1800, Pitrei Teshuvah, e ele escreve como um comentário no Shulchan Aruch. Aqui em cima está a parte em hebraico, eu já vou estudar com vocês a parte que é a tradução que eu fiz dessa parte em hebraico para facilitar o nosso entendimento. Vamos lá. Pitrei Teshuvah, ele fala o seguinte, olha que interessante nos nossos dias. Ele traz essa halachá em termos práticos, e significa que o papel do Goel Adam não é função que tenha passado do mundo, quando existe um sistema judicial ordenado. Agora que a gente tem um sistema judicial ordenado, tem tribunais, tem os países organizados, tem uma constituição, a gente poderia achar que ela já passou do mundo. Não tem mais fazer mitzvah do Goel Adam. Olha o que fala o Pitrei Teshuvah. O papel do Goel Adam é integrado ao sistema judicial. E a comunidade ou a família deve garantir que o assassino seja levado à justiça. E se as autoridades judiciais não se esforçarem em fazê-lo, há um papel aqui para o Goel Adam. Um novo significado, não matar o assassino, mas garantir que ele seja levado a julgamento e o tribunal o sentenciará. Ou seja, é exatamente o que fez a menina no Fantástico, na reportagem do Fantástico. Aquela menina fez, segundo o Pitrei Teshuvah, a mitzvah de hoje em dia de Goel Adam. Hoje em dia, essa mitzvah de Goel Adam, de redentor do sangue, não é mais ir matar uma pessoa, mas levar com que essa pessoa vá ao tribunal normal da sua cidade, como funciona. Ela fez exatamente o que o Pitrei Teshuvah manda. Ela correu atrás, ela investigou, ela foi nas redes sociais, encontrou a polícia, encontrou a inteligência da polícia, mandou que eles fizessem a apreensão do pai, e ela levou o pai à justiça. E segundo o Pitrei Teshuvah, essa é a forma de cumprir essa mitzvah nos nossos dias, e não sair para matar uma pessoa. Muita gente poderia achar que hoje não tem Beit HaMikdash, não tem nada, então essa mitzvah teria passado, mas ela não passou. Ela segue nos nossos dias conforme essa opinião do Pitrei Teshuvah. O slide, pessoal, está no Classroom de vocês, são algumas perguntas que eu coloquei lá, ok? A maioria a gente já viu agora, vamos responder rapidamente, só para ficar registrado para vocês. Ok? Primeira pergunta. O que são Arei Miklat? Por quem eram usadas e até quando? Vamos lá. Arei Miklat, respondi. Arei é plural de Ir. Ir é cidade, Miklat é refúgio. Eram as cidades de refúgio. Eram 6 cidades de refúgio, onde uma pessoa que matou sem querer, quem matou de propósito era julgado pelo tribunal, às vezes tinha até pena de morte. Quem matou sem querer, ele podia fugir para essas cidades, e lá o Goel Adam não podia tocar nele, o Redentor não podia tocar nele, ele ficava lá. Até quando ficava? Por quem eram usadas e até quando? Então, eram usados pelos assassinos sem querer, até a morte do Cohen Gadol daquela geração, até a morte do sumo sacerdote. Por quê? O que o sumo sacerdote tem a ver com essa história? O Cohen Gadol era o responsável pela educação daquela geração. E as pessoas que matavam sem querer, uma pessoa que
o exemplo que a Torá dá, ele, por exemplo, estava cortando uma árvore e não cuidou que o seu machado estivesse bem preso. Voou a parte de ferro do machado e matou alguém do outro lado. Nos nossos dias seria traduzido uma pessoa que estava limpando a sua arma e disparou sem querer. As pessoas têm que ser educadas de não disparar as coisas sem querer. Por exemplo, no exército de Israel, tem uma lei que pessoas que levam arma para casa têm que guardar a arma num armário trancado e o pente em outro armário trancado, para evitar que essas coisas aconteçam sem querer. Já aconteceu muitas vezes uma criança ver uma arma em casa, ir lá pegar e brincar. O pai voltou, o irmão voltou do exército no final de semana, deixou uma arma assim, uma criança foi brincar e besteiras aconteceram. Então tem uma lei que, para tomar um cuidado grande, a arma desarmada num canto e o pente em outro canto desarmado. Então, pessoal, essas são leis de segurança. O Kohen Gadol, na sua época, ele era o responsável pela educação, ele tinha que estar ensinando essas coisas. Por isso que essa pessoa só vai sair do Irimiklat quando o Kohen Gadol daquela geração falecer. Inclusive consta no Talmud que a mãe do Kohen Gadol ia lá no Irimiklat, na cidade de refúgio, agradava as pessoas, levava comida para eles não rezarem pela morte do filho dela, porque as pessoas queriam ir embora de lá. Às vezes viviam uma vida inteira na cidade de refúgio. Então, essa pergunta fica resumida assim: Irimiklat são as cidades de refúgio, que eram 6, 3 dentro de Israel e 3 fora de Israel. Quem usava? As pessoas que matavam sem querer, e até quando usavam, até a morte do Kohen Gadol. Próxima pergunta é: defina o conceito de Goel Adam. A gente viu lá atrás no Rambam, a primeiro slide do Rambam que a gente viu. Na verdade, esse slide ele está na fonte que está no Classroom de vocês, tá? Não é só um slide aqui. A gente falou que o conceito de Goel Adam é toda pessoa que poderia ser o herdeiro do falecido. Se ele era o herdeiro do falecido, ele pode ser o Goel Adam, ele pode ser o redentor, ele pode matar quem matou o seu parente. A 3, quem pode ser um Goel Adam? Respondi as 2 em uma, né? 2 e 3 estão respondidas aqui. A 4, quando o próprio pai, o assassino do filho, quem pode ser o Goel Adam? Justifique os motivos. Falamos que só pode ser o neto, sim? Porque se for um irmão, é o próprio filho matando o pai, então não poderia. Só pode ser Goel Adam, nesse caso, o neto, ou o filho do falecido, que seria o neto do pai que matou. Se esse falecido não tinha filho, só tinha irmão, o irmão não pode ser o Goel Adam, porque ele vai estar matando o próprio pai. 5, a gente não viu lá na folha, mas o assassino poderia pagar para que o Goel Adam não matasse? Não tem essa possibilidade de pagar para não matar. A 6 a gente vai pular, porque é uma aula que não foi dada aqui. A 7 a gente já viu a resposta. Foi a última coisa que a gente viu. Conforme as leis estudadas no livro Mishneh Torah, de autoria do Rambam, Maimonides, que é o livro que a gente viu agora, o personagem Harry Fretting, no filme A Confissão, estava certo ou errado ao cometer seus assassinatos, justifica. Então vamos lá, aqui a gente precisa dividir. Se essa história do Harry tivesse acontecido na época do Talmud, talvez ele estaria certo. Teria só que julgar se essas pessoas mataram realmente sem querer. A princípio, o médico matou sem querer. O médico poderia ter atendido, digamos que se ele foi realmente negligente, não atendeu o seu filho, o Harry poderia. Hoje em dia, e a história do Harry acontece hoje em dia, a resposta é conforme o Pitrei Teshuvah que a gente viu por último. Hoje em dia que tem tribunais organizados, tem leis das cidades, não temos mais o Beit HaMikdash, existe Constituição, a gente tem que respeitar essa lei, e segundo o Pitrei Teshuvah, o próprio Harry, ele teria que ter levado essas pessoas à justiça. Em vez de um advogado ter que defender ele para ele não ser preso, não ser morto, o que ele deveria fazer, na verdade, era achar um advogado para condenar por negligência a enfermeira, o médico, o atendente, provando que eles poderiam ter salvado o filho dele e não salvaram. Era o máximo que ele poderia fazer, porque a história do filme acontece nos tempos contemporâneos, então ele não poderia fazer dessa forma. Tá ok? Então, pessoal, a matéria da prova do Goel Adam é isso em resumo, ela vem até esse momento. Aqui paramos.